Queridos, graça e paz, amém. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1, e à medida que formos lendo, nós já vamos então comentando e destacando aqui algumas coisas que o apóstolo Pedro fala sobre a volta de Jesus. Esse capítulo ele escreveu com esse propósito. Nós cantamos aqui essa canção, Maranata, e esses dias nós estávamos lá na Escola de Missões, no acampamento Sal da Terra, levamos alguns alunos conosco, foi muito bom. Ano que vem vamos ter novamente a Escola de Missões acontecendo no mês de julho. Eu espero que você participe conosco, porque foi um tempo muito precioso e nós ouvimos muitas palavras e todas elas convergindo para esse tema, da volta de Jesus. Nós não podemos apenas, irmãos, cantar Maranata. Cantar Maranata é fácil, Basta você abrir a boca e dizer: Maranata, Maranata, ora vem. Mas eu quero falar de um estilo de vida. Um estilo de vida Maranata. Ou seja, eu só posso cantar Maranata, e deixa eu só explicar aqui a expressão. Para quem não conhece, Maranata é uma expressão aramaica. Existem 3 línguas na Bíblia: o hebraico, o aramaico e o grego. E essa expressão, ela é do aramaico, porque o aramaico era a linguagem do dia a dia, a linguagem, o idioma que Jesus falava, na verdade, não era hebraico, era o aramaico. E o apóstolo Paulo, ele pega essa expressão aramaica e ele registra lá em 2 Coríntios, abre lá comigo para você saber a origem, desse nome aí, dessa expressão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no finalzinho da segunda carta. Deixa eu só conferir aqui, eu acho que eu estou... 1 Coríntios, desculpem. 1 Coríntios, capítulo 16. Lá no finalzinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 22, Paulo, encerrando a sua carta àquela igreja, diz: se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Maranata. Então ele faz um clamor aqui. Ele diz: olha, se alguém não ama o Senhor, que essa pessoa seja anátema, seja maldito. E então em seguida ele diz Maranata. E a palavra Maranata significa Nosso Senhor vem. Nosso Senhor vem. É um clamor pela volta de Jesus. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, e você que está nos acompanhando através do culto online, é que nós só podemos clamar Maranata se nós estivermos vivendo de acordo com esse clamor. É contraditório alguém que vive a sua vida centralizado em si mesmo, preocupado apenas com as coisas desta terra, correndo de um lado para outro, preocupado apenas com o seu próprio bem-estar, em enriquecer, alguns em ser famosos, em ter uma posição social, e clamar: vem, Senhor Jesus. Jesus vai olhar lá do céu e vai dizer: mas a sua vida não condiz com o que você está pedindo. Você está pedindo para eu voltar, mas você está vivendo uma vida totalmente alheia à minha volta. Então só podemos clamar Maranata se vivermos um estilo de vida de acordo com esse clamor. E qual é esse estilo de vida? Eu queria que a gente pudesse hoje sair desse lugar com essa palavra. Qual o estilo de vida de alguém que clama pela volta do Senhor? Vamos lá, 2 Pedro 3, verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida,
Pedro já tinha escrito a sua primeira carta, essa é a segunda carta que ele escreve, e ele diz: olha, o propósito de eu escrever é só um. Eu quero despertar, eu quero acordar vocês do sono. E eu creio que o Espírito Santo está também nos despertando do sono. Porque nós estamos vendo a igreja de Jesus nesses dias com sono, acomodada. Parece que depois da pandemia muitas pessoas se acomodaram ainda mais. Ficaram ainda mais lentos, ainda mais preguiçosos. E é necessário, queridos, de vez em quando a gente ser sacudido. E Pedro está dizendo isso: eu estou escrevendo para sacudir vocês. E ele diz, com lembranças. Tem uma versão que diz, com memórias. Então, quando Pedro vai escrevendo aí sobre a volta de Jesus, e ele vai dizer como que isso vai acontecer, ele está aguçando na mente dos crentes daquela época lembranças do que eles já tinham ouvido. E eu espero que você já tenha ouvido falar da volta de Jesus. Quantos aqui, em algum momento ouviram alguma mensagem, algum estudo falando que Jesus vai voltar uma segunda vez? Levanta a mão. Ok, então você tem lembranças? E Pedro está dizendo, olha, eu vou escrever para que essas lembranças, elas se tornem vivas para você. Você não pode esquecer isso. Nós não podemos ser uma igreja que esqueceu que Jesus vai voltar outra vez. Isso tem que estar muito vivo, muito claro. Ele diz, em vossa mente esclarecida, ou numa mente sincera. E a palavra aqui sincera é a palavra que diz que foi testado pela luz do sol, foi provado e aprovado. Nós temos sido, queridos, testados por Deus. Nós temos sido provados. A nossa fé tem sido testada. Acredito que a igreja de hoje, dos nossos dias, ela está sendo testada. Nós estamos sendo provados se verdadeiramente suportaremos as pressões. Vocês sabem que muitas pessoas durante a pandemia desistiram, abandonaram a fé. Se um teste desse tamanho fez pessoas abandonarem o Senhor, imagine os testes maiores. Em Jeremias capítulo 12 diz que se você se cansa correndo com os que estão a pé, como você vai correr com os que estão a cavalo? A pandemia, queridos, agitou, mas eu quero te dizer, isso é só o princípio. Outros testes virão. Estamos sendo testados. A nossa fé está sendo provada. Nós estamos sendo pressionados. E Pedro está dizendo, olha, a mente de vocês, os pensamentos de vocês devem estar sendo testados e provados e aprovados. O mais importante é ser aprovado por Deus. Amém? Porque se nós não formos aprovados, nós teremos que voltar a ser testados de novo. Nós voltaremos a ser provados de novo. E algumas pessoas parece que elas estão, sempre em círculos, porque Deus não vai permitir que a gente avance se a gente não for aprovado naquela área. E Pedro diz, olha, eu quero trazer às memórias, as lembranças das palavras proferidas no passado. Estamos no verso 2 agora. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Então, esses ensinamentos, irmãos, estão vindo de geração em geração. Os santos profetas, Pedro está falando do Antigo Testamento. Depois Pedro diz, do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a você. Então, nós estamos vendo o Espírito Santo falando desde o Antigo Testamento. As verdades de Deus estão lá, desde os profetas. E desde os profetas está dito que haverá o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor, o dia que Deus há de julgar, virá com justiça para esta terra.
e julgará o pecado, a impiedade, a iniquidade. Os homens que se viraram contra Deus, se voltaram contra Deus, haverá justiça, meus irmãos. E justiça é quando Deus desce para poder estabelecer a sua verdade, a sua vontade. E Pedro está dizendo, olha, nós não estamos falando de nós mesmos. E eu coloquei aqui essa sucessão, de geração em geração. Santos profetas, depois o Senhor Jesus, os apóstolos e agora nós. Nós não podemos ser uma igreja que não adverte, que não ensina. As pessoas precisam ser ensinadas, elas precisam ser exortadas, elas precisam ser advertidas. A gente não pode ser um tipo de igreja acomodada, que vê o pecado, que vê o erro, que vê o engano, e a gente continua indiferente, talvez não aplaudindo, né, que seria muito pior, mas às vezes é acomodado, calado, silenciado. Pedro está dizendo, nós fazemos parte, olhe para mim, nós fazemos parte de uma sucessão. A gente não caiu de paraquedas aqui no mundo. Nós não somos a igreja do século 21, desconectado de toda uma história que o Senhor está construindo desde o Antigo Testamento. É muito lindo quando a gente lê a Bíblia e a gente vê que tudo é uma continuidade. A história começa no Jardim do Éden e vai terminar na Nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. Pedro fala sobre isso também. Então nós estamos aqui dando continuidade àquilo que recebemos dos profetas, do Senhor Jesus e dos apóstolos. Que privilégio nós temos de poder ensinar as pessoas, adverti-las, mostrá-las a verdade de Deus. Não calando, não silenciando, não concordando. Vocês sabem que hoje as pessoas preferem calar, silenciar, para não serem canceladas. É esse o termo, né? Que está sendo muito usado hoje, não ser cancelado nas redes sociais. Sabe, mas nós temos que estar dispostos a ser cancelados, mas não abrir mão da verdade. E Pedro está dizendo, olha, eu quero trazer a vocês a memória daquilo que o Senhor falou, do que os apóstolos falaram, e eles receberam lá de trás dos santos profetas. Verso 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, e nós cremos que nós estamos vivendo os últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. O que é que esses escarnecedores vão dizer? Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então, se já existiam falsos mestres naquela época, imagine hoje. Se já existiam zombadores na época que Pedro estava escrevendo, imagina hoje. Pessoas que estão duvidando da palavra de Deus. Nós cremos que este livro aqui é a eterna, infalível, imutável, inerrante palavra de Deus. Este livro ele não muda. Os princípios aqui são eternos. Nós não precisamos atualizar a Bíblia. Tem uma onda aí de pregadores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Ou seja, você tem que ler hoje com os olhos do século 21. Com a lente do homem pós-moderno. Não, é a Bíblia que nos lê. Este livro é imutável, infalível. Tudo que está escrito aqui se cumprirá, nada cairá por terra. Nós amamos a Bíblia. Quantos amam a Bíblia aqui? Salmo 119 é o salmo que exalta a palavra.
Todo o Salmo 119 foi escrito para exaltar a palavra de Deus. E tem um versículo lá que eu amo: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Nós não temos que mudar a Bíblia, adequar a Bíblia à nossa vida, ao nosso estilo de vida. Não, nós é que temos que nos adequar à Bíblia e não o contrário. Você não pode ler a Bíblia para ela concordar com você. Tem gente que é assim: não, eu vou procurar aqui na Bíblia uma coisa que justifique o meu pecado e o meu erro. A Bíblia tem que nos confrontar. Ela é a espada de dois gumes, porque ela confronta e ela consola, né? Para quem está precisando de consolo, de conforto, a Bíblia consola e conforta. Mas para quem está precisando de confronto, a Bíblia confronta. Ela é um espelho. O espelho nunca mente, não é verdade? Você vai no espelho de manhã, você quer que o espelho minta para você? Você é igual a rainha da Branca de Neve? Espelho, espelho meu, diga se tem alguém mais bela do que eu. E o espelho era obrigado a dizer o que a rainha queria. O espelho era mentiroso. O espelho estava a serviço daquela rainha. Mas surgiu Branca de Neve. Todo mundo conhece a história aqui, né? Surgiu Branca de Neve. E Branca de Neve era mais bonita que a rainha. Era mais bela. E teve uma hora que o espelho não pôde mais mentir. E quando ela perguntou: diga se tem alguém mais bela do que eu. O espelho disse: a senhora é muito bela, minha rainha. Mas tem alguém no reino que é mais bela do que você. Branca de Neve. Só que a Bíblia, ela nunca, nunca, nunca vai rebaixar os padrões para nos agradar. Deus nunca vai rebaixar os padrões. Esta geração é uma geração que quer porque quer que Deus diminua, que Deus baixe, que Deus rebaixe os padrões, como se Deus fosse o nosso servo. Deixa eu te lembrar aqui: Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é soberano. Nós é que somos servos dEle, amém? E nós é que nos submetemos à palavra dEle, para a nossa segurança, viu? É para o nosso próprio bem, é para o nosso bem. Algumas pessoas acham que os limites que Deus impõe é para o nosso mal, é porque Deus é mau. Não, os limites são como um guardrail. Guardrail é aquele negocinho que fica na beira da estrada, num precipício, tem uma grade, né? Tem ali uma barra de ferro bem longa. Aquilo dali é um limite, mas é um limite que protege. Os limites são para nos proteger. Por exemplo, Deus planejou que o sexo fosse dentro de um limite chamado casamento. Estou só usando um exemplo, tá? O sexo foi criado por Deus, mas Deus estabeleceu um limite. O sexo é para ser praticado dentro da aliança do casamento. Aí o mundo vai e diz: não, a gente faz sexo quando a gente quiser, com quem quiser, onde a gente quiser, a hora que quiser. E qual o resultado disso? Por exemplo, nós estamos vendo o número de abortos aumentando cada vez mais, o aborto sendo defendido. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo sexo, alguns sem proteção, engravidando e não querem assumir aquela criança como resultado, como consequência de terem feito sexo. Então elas quebram um princípio e elas querem assassinar o fruto da consequência daquele princípio quebrado. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Isso é só um exemplo. E quantos outros, irmãos, quantos outros limites que o Senhor coloca para o nosso bem, mas nós quebramos. Então os escarnecedores, os zombadores, eles ficavam duvidando: o que houve com a promessa de sua vinda? KKKKK. Ah, essa história de que Jesus vai voltar, isso é conto de fadas. Desde que a minha avó
contava as histórias, ela já dizia isso. Jesus vai voltar nada. E tem zombadores que ainda dizem assim, se ele voltasse hoje, iam matar ele do mesmo jeito. Se Jesus voltasse hoje, iam fazer como fez da outra vez. Não, Jesus não vai voltar não. Então os escarnecedores, os zombadores, os falsos mestres sempre existiram. Sempre existirão e irão aumentar. Sabe por quê? Porque a internet deu voz e vez. A gente boa, tem muita coisa boa na internet. Tem muita coisa boa no YouTube. Tem muita pregação, muito ensino. Mas o que tem de falso ensino? Essa semana, não sei como, eu estava assistindo algum vídeo, não sei se foi das músicas que a gente ia. Foi alguma coisa. E eu caí em um vídeo que estava tendo de um culto ao vivo. Eu disse, não, eu vou ouvir o que é que esse sujeito está falando. Eu já conheço ele. Gente, ele pegou o livro de Eclesiastes. Ele estava dizendo, vaidade, tudo é vaidade. Aí ele disse, a palavra vaidade é passageiro. Até aí tudo bem. Porque a palavra vaidade lá é sopro, é fôlego, é uma coisa passageira. Mas sabe o que foi que ele disse? Ele disse, mas mesmo sendo passageiro é bom. E a gente tem que desfrutar mesmo. Eu ouvi isso. Quando eu vi aquele dali, eu digo, não, para mim chega. Porque isso aqui é um lixo tão grande. Isso é um absurdo tão grande. Se utilizar da palavra de Deus para dizer, porque o que Salomão está ali dizendo é, olha, eu me desviei, eu me afastei do Senhor, porque Eclesiastes foi no final da vida de Salomão. Quando depois de todas as besteiras que ele fez, ele diz, olha, tudo é vaidade. Não valeu a pena. Ou seja, um ensino totalmente distorcido. Outro que eu ouvi há uns tempos atrás, o pregador teve a coragem, queridos, de dizer que José do Egito, um dos heróis da fé da Bíblia, José foi um tipo de Cristo. José estava ali simbolizando Jesus. José recebe um nome egípcio, Asenate Parneia, que significa Salvador do mundo. Um tipo de Cristo, pois o pregador diz que José era um feiticeiro, porque ele tinha um copo para adivinhação. Tem lá dizendo isso, que ele tinha um copo, mas a forma como ele colocou, irmãos. Ou seja, só estou dando exemplos assim, para você ver, tem muita morte na panela. Utilizando aqui o texto lá de Reis. Alguém foi colher no campo algumas plantas para fazer um cozido, colheu coisa venenosa, colocou na panela, cozinhou, vamos comer. Quando começaram a comer, era venenoso. Homem de Deus, está todo mundo condenado à morte. E Eliseu diz, joga farinha na panela. Sabe qual é a farinha? Jogue a palavra de Deus dentro dessa mentira, que ela vai se tornar verdade. A palavra de Deus vai confrontar e vai transformar. A palavra de Deus não vai se rebaixar, mas a farinha da palavra de Deus é capaz de nos livrar da morte. Então tenha muito cuidado no que você ouve na internet. Nem todo pregador, nem todo ensino, nem todo apóstolo. Esse dessa semana era um apóstolo, falando essa baboseira de Eclesiastes. Misericórdia, irmãos. E as pessoas, elas estão sendo enganadas nisso. Então Pedro está dizendo, eu vou corrigir aqui os zombadores, eu vou corrigir os escarnecedores. O que eu vou falar aqui é necessário. E nós temos que pregar a palavra de Deus, a verdade da palavra. Porque qual a característica que Pedro diz desses homens, desses falsos mestres? Eles escarnecem, eles zombam, eles andam de acordo com seus próprios desejos. A palavra aqui é paixão, luxúria. É uma palavra muito forte que Pedro está usando aqui. São pessoas guiadas pelos seus impulsos carnais. Eles querem fama, eles querem sucesso, eles querem dinheiro, eles querem enriquecer às custas do evangelho.
Nós estamos vivendo essa época, queridos, de cachês, de milhares e milhares de reais, de artistas, de cantores. E tem igrejas que pagam. Mas quando é para a gente dar o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente se recusa. Nós não podemos, irmãos, aceitar isso como algo normal. Essa exploração do Evangelho, vendendo a palavra de Deus, vendendo as coisas. Não é porque a gente faz uma conferência, a Campfire vai ter uma taxa de inscrição, mas não é visando o lucro. A conferência de homens e mulheres vai ter uma taxa de inscrição, mas é para cobrir as despesas. É diferente da gente querer enriquecer, explorar o povo de Deus. Os falsos mestres, eles andavam de acordo com os teus desejos, duvidando da palavra, do cumprimento da palavra, mudando, distorcendo propositalmente. Aqui ele diz que eles deliberadamente esquecem. O que é uma coisa deliberada? Proposital. Propositalmente se esquecem da palavra, do que é a palavra, da importância da palavra e do que Deus fez na história. Você quer saber o que vai acontecer nos últimos dias? Lê a Bíblia, porque a Bíblia já contou. Apocalipse não é para você ter medo. Tem gente que lê Apocalipse, aí para. Não, eu estou com medo da besta, do dragão, da serpente. Não, Apocalipse é uma bússola. Apocalipse é um mapa. É para a gente saber exatamente como as coisas vão acontecer e nos posicionar. Deixa eu te dar uma dica. Você quer entender como as coisas vão acontecer antes que Jesus volte? Leia Êxodo. Como assim? Porque como foi a libertação do povo de Deus do Egito, Moisés, o povo de Deus, clamando, pedindo por libertação, Faraó, pragas, milagres de Deus, sinais e prodígios, mar vermelho aberto, povo liberto. Jesus é o nosso Moisés. Quando nós clamarmos de verdade, Maranata, 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 quando isso, sabe, for um incômodo, quando você chegar no ponto que diz assim, Senhor, me tira dessa terra, porque eu não aguento mais o pecado, a sujeira, eu não aguento mais essa lama. Quando isso for um incômodo, por quê? Quando foi que o Senhor disse, desci para livrá-los? Quando foi que o Senhor desceu para livrá-los? Quando o povo de Deus clamou. Quando eles não estavam suportando Faraó, a escravidão, a tirania, começaram a clamar, Senhor, livra-nos, livra-nos. E Deus então levanta Moisés. Moisés é tipo de Cristo. O nosso Moisés virá para nos libertar. Amém, irmãos? Se não te incomoda o nível de pecado que nós estamos, então tem alguma coisa errada. Ou você não converteu, desculpa não, né? Reconheça isso, é para o seu bem. Ou você não converteu, ou você não nasceu de novo, ou você está frio, ou você está apostatando da fé. Porque se as músicas de hoje não te incomodam, porque as músicas de hoje, eu estava dizendo para os meninos lá em casa, quando eu era criança, quando eu era adolescente, as músicas eram de duplo sentido. Eu ficava, né? O que será que ele está querendo dizer com isso? O que será que essa música está querendo dizer? Hoje, as músicas são explícitas. Hoje, a relação sexual é cantada. Os órgãos genitais são expressados na música da maneira mais chula, mais baixa. Se isso não nos confronta, a gente estava indo ontem para Caruaru, aí Cristiano e os meninos entraram no carro e eu dei a volta, aí vinha um carrinho, e o carrinho de música, e a música dizia, vai ter cabaré hoje, e eu tô lá, e eu gosto do cabaré mesmo. Eu digo, meu Deus, que nível é esse? Que nível nós chegamos? No nível mais baixo, mais sujo.
O que é que os artistas, queridos, um artista aí famoso, uma cantora que foi eleita a mulher que representa o Brasil, que nojo! Para ela se promover, ela desceu no grau mais baixo. Não vale nem a pena aqui citar, não é? Mas vocês sabem, todo mundo aqui é bem informado. Para chamar a atenção, dinheiro, fama. Para ela estar no centro das atenções. E assim são os artistas. Atores, atrizes, cantores. Por dinheiro eles vendem a alma ao diabo. E o que é que acontece? Nós estamos consumindo toda essa sujeira e achando normal. Isso tem que nos enojar, meus irmãos. Isso tem que causar uma repulsa. A Bíblia diz de Ló, em Sodoma, diz que ele se incomodava com aquela situação, mas ele não fazia nada. Pedro escrevendo, acho que é na primeira carta aqui que ele fala, ou é na segunda, nessa que nós estamos, que o justo Ló se incomodava com Sodoma. Mas tem que ser mais do que um incômodo, tem que ser um clamor, Maranata. Senhor Jesus, volta. Volta, porque esse mundo não tem mais nada o que me oferecer. Não tem, Senhor. Esse mundo sem você está completamente perdido. A desonestidade, o roubo, a corrupção. Esse mundo está mergulhado no maligno. E nós precisamos ter o clamor Maranata, mas nós precisamos ter o estilo de vida Maranata. E aqui Pedro está nos ensinando, se incomode. Verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pedro está batendo assim na mesa dizendo, eles podem zombar, eles podem escarnecer, eles podem duvidar da palavra de Deus, mas haverá o dia do juízo. Haverá um dia que Deus há de julgar. E ele diz, e os ímpios serão destruídos. Pedro está afirmando, a terra será purificada pelo fogo. No dilúvio foi pela água. A terra foi criada pela água, né? Está lá em Gênesis. Que era trevas na face do abismo, havia águas. Das águas Deus tirou a terra. Está lá o relato de Gênesis. Mas a terra foi destruída a primeira vez por água. O dilúvio que veio na época de Noé foi água. Mas o Senhor mostrou o arco-íris. Até do arco-íris se apropriaram. Quero te dizer, o arco-íris é de Deus. Foi o Senhor quem colocou o arco. E aquele arco dizia o quê? A terra não será novamente destruída por água. Mas a terra será purificada pelo fogo. Vai ser diferente. O dilúvio mostra a purificação também. Porque o grau de iniquidade chegou num nível que Deus não suportou. E só quem se salvou, só quem escapou foi Noé, sua esposa e seus filhos e noras. 8. De toda uma população que existia naquela época, milhares de pessoas existiam. Todos eles foram arrastados pelas águas do dilúvio. Assim será, Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será a segunda vinda do Filho do Homem. Nós devemos estar firmes no Senhor. Eu e você, nós temos que estar dentro da arca. Jesus é a arca que nos salva. Amém? Jesus é a arca, nós corremos para Ele e lá nós estamos abrigados. A terra está sendo sacudida, queridos. Essa carestia que nós estamos experimentando, acho que todo mundo está por dentro, né? Isso é um prenúncio de algo ainda muito maior. Essa inflação, rumores de guerra, essa guerra na Ucrânia que já está se arrastando aí por meses, essas ameaças, sabe, tudo isso é um palco que está sendo montado.
A gente não pode estar alheio. Não tem como você viver alheio a tudo isso. Que Deus destampe os nossos ouvidos e abra os nossos olhos. Porque viver nessa época, achando que tudo gira em torno de nós, viver só para trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, e no domingo eu vou na igreja. Trabalhar, comer e dormir. No domingo, não, hoje eu não vou não, hoje eu assisto online. A vida não se resume a isso, meus irmãos. Essa frase que nós cantamos aqui é muito forte. Eu estava ali cantando: grave a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. Parece que nós estamos vivendo a vida na terra como se ela fosse definitiva. Estamos vivendo, irmãos, desculpem, mas como tolos. Porque a vida aqui na terra é passageira. Passageira. Não só são pessoas doentes e idosas que morrem, jovens morrem também. A vida é passageira. E nós não podemos viver nessa terra como se aqui fosse o nosso lar. A terra vai ser transformada em novos céus e nova terra, mas o que nos aguarda é uma vida futura. É a eternidade. A eternidade nos aguarda. E nós temos que viver pela eternidade, para a eternidade. Essa vida que o Senhor nos dá aqui é apenas um prenúncio. Nós estamos semeando, nós estamos plantando o que vamos colher na eternidade. Então nós temos que saber como viver. Haverá um dia do juízo, a terra será purificada, é o que o verso 7 está nos dizendo. E os ímpios serão destruídos. Os que não temem a Deus, os zombadores, os que viraram as costas para o Senhor. E a partir do verso 8, irmãos, Pedro começa a combater esse falso ensino, que está em vigor hoje também, e dentro da igreja, porque são poucas igrejas que estão pregando a volta de Jesus. O que está sendo pregado hoje? Prosperidade, sucesso, fama. Você vai ficar rico, você vai prosperar, você é demais. Você, dentro de você, tem tudo, todos os recursos que você precisa. É isso que está sendo pregado. Você não precisa de Deus, só falta dizer isso. Para que Deus? Se você se autogerencia, se você tem tudo aí, todo o potencial está dentro de você, para que Deus? Essa mensagem está sendo pregada. Agora, falar da volta de Jesus é mais raro. E Pedro está combatendo, primeiro o argumento dele, verso 8. Mas há uma coisa, ele diz: amados, há uma coisa que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Sabe qual é o primeiro argumento de Pedro? O tempo de Deus não é contado como o nosso. O tempo de Deus não é o Cronos. Nós estamos com o Cronos, né? A hora está passando, estou vendo aqui, viu? Não fique me impressionando com o olhar, não. Que eu estou vendo a hora aqui. Esse é o Cronos. Mas o tempo de Deus não é Cronos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para Deus, Jesus morreu anteontem. Comparando, para você entender. Jesus morreu há 2000 anos atrás. Se cada 1000 anos é um dia, então Jesus morreu anteontem. Para Deus. Adão, no nosso tempo, né? 2000 anos de Cristo e mais 4000 para trás, 6000. Adão nasceu semana passada para Deus. Foi criado, né? Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso. Não adianta nós queremos colocar Deus na nossa caixinha. Porque estavam zombando, não, Deus está demorando, Deus está demorando. Isso também tem que servir para as nossas orações, viu?
Porque às vezes nós estamos orando dizendo, Deus está demorando, Deus está demorando. Mas o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O Senhor sabe todas as coisas e faz todas as coisas perfeitas. E tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Amém? Nós temos que nos alinhar com o tempo de Deus. Segundo argumento, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele está dizendo, os zombadores estão dizendo que Deus não vai cumprir a palavra, que Deus não é um Deus de palavra, que Deus não é um Deus de promessa. Pedro está dizendo, por terra isso, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, parece que Deus está demorando, mas Ele é paciente. A demora de Deus, na verdade, tem outro nome, paciência. Já pensou quando a gente muda a ótica, quando a gente muda o óculos? Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, que ninguém se perca. Não é a vontade de Deus que as pessoas sejam destruídas, perdidas. Elas que escolheram esse caminho, elas decidiram esse caminho, mas o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, por isso, esse é um dos motivos porque eu não sou calvinista. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém pereça. Deus não predestinou ninguém para a perdição. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Agora, é claro que nem todos chegarão. E por Ele saber que nem todos chegarão, Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Então, aqueles que vão dizer sim ou disseram sim, esses são predestinados à salvação. Mas Deus não quer que ninguém se perca. Olhe para mim, Deus não quer que a sua família se perca. Teu pai, tua mãe. Jesus não voltou ainda porque Ele está querendo que a tua família se converta. Olha como muda. A gente para de duvidar de Deus. A gente para de querer adequar Deus à nossa concepção. Deus, Pedro disse, Ele não retarda a sua promessa. Por Ele já teria vindo. Por Ele já teria purificado essa terra. E já seria novos céus e nova terra. Por que ainda? Não. Porque Ele é paciente. A palavra paciente é longânimo. O que é longânimo? De longo ânimo. Uma longa paciência. É alguém que diz, eu vou esperar. Eu vou esperar. Então, Jesus não voltou. Porque Deus, Ele quer que mais pessoas, o máximo de pessoas possível, se salvem. Isso mostra o coração do nosso Deus. Olha para mim, o nosso Deus é um Deus que amou o mundo inteiro, ao ponto de dar o seu Filho, para que ninguém pereça, para que ninguém se perca, mas tenha a vida eterna. Deus quer salvar a nossa família, amém, meus irmãos? Deus quer salvar os nossos familiares, Deus quer salvar o teu bairro, Deus quer salvar essa cidade. Daqui a alguns dias essa cidade vai estar lotada de pessoas precisando da salvação. O mínimo que você deve fazer nesse período de 15 dias, que fizeram um grande favor de prolongar, acharam pouco os 10 dias, aí botaram 15. Mas o mínimo que a gente deve fazer é orar. Orar. Senhor, tenha misericórdia, encontre essas pessoas. Você sabe que tem pessoas que são encontradas no meio da festa, no meio da balada. O pastor Theo Hayashi, ele conta o testemunho dele. A mãe dele estava orando aqui no Brasil, ele estava nos Estados Unidos. E ele estava lá desviado, e ele foi para uma balada, estava no meio lá, como diz a pastora Cléo, do quequel. Na minha época era a água que passarinho não bebe, né? Estava lá no meio da farra e a mãe dele orando de joelhos, o poder de uma mãe que ora. Quantas mães temos aqui? Quero profetizar sobre você, mãe. Continue orando. Suas orações estão chegando diante do trono da graça. Eu estou aqui por causa da minha mãe. Ela orou por mim, ela investiu na minha vida. Ela morreu e não viu meu pai convertido. Mas eu acredito que antes dele morrer,
ele vai confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque alguém dobrou os joelhos e orou e chorou. E a mãe de Theo estava orando. E no meio do baile lá, da festa, ele sentiu convicção de pecados. Ele saiu de lá correndo. E se arrependeu e voltou para Jesus. Amém? Então o nosso Deus tem poder. O nosso Deus é poderoso. Amém, meus irmãos? Então ele não está demorando. Na verdade, a demora de Deus tem outro nome: paciência, longanimidade, dando chances às pessoas para elas se arrependerem. E eu quero terminar aqui dizendo qual deve ser o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida, primeiro, é de expectativa. Porém, o dia do Senhor, verso 10, o dia do Senhor virá como ladrão. De repente, subitamente, naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. De novo, aqui Pedro está dizendo como que a terra vai ser purificada. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Irmãos, virá como ladrão, mas olha para mim, virá como um ladrão para quem não está preparado. O ladrão pega de surpresa quem? Quem está dormindo, quem está desprevenido, quem está de costas, quem está com a cara no mundo da lua. Aí o ladrão pega desprevenido. Mas para quem está atento, para quem está vigilante, para um atalaia que está acordado, o ladrão vem desprevenidamente? Não. E Paulo, ele diz isso aos Tessalonicenses: para as pessoas que estão nas trevas, para os ímpios, para os não crentes, a volta de Jesus vai ser como um ladrão. Mas para nós não, porque nós somos do dia. Nós somos do dia, nós estamos sóbrios, nós não estamos embriagados com as coisas desta vida. Uma pessoa embriagada, ela está entorpecida, ela não tem os pensamentos corretos. Então o ladrão pode vir. Tem gente que está tão bêbado que é roubado e não tem reação, depois nem se lembra, porque estava bêbado. Leia, eu não tenho mais tempo para ler. Eu sei que a minha hora aqui já se foi. 1 Tessalonicenses, leia em casa, tarefa de casa, para você que quer mais. 1 Tessalonicenses, anota aí, 5, de 1 a 8. O dia do Senhor não virá para os crentes como um ladrão. O dia do Senhor será um dia onde nós vamos estar alertas. Por isso que ler Apocalipse é muito importante. Ler Daniel, do 7 em diante, tá? Ah, pastor, mas é muito complicado. Ore antes. O Espírito Santo é o teu mestre. O Espírito Santo é o teu guia. Ontem eu estava ouvindo o podcast do Ademar de Campos, e ele disse que antes de ler a Bíblia, todos os dias ele lê Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para as maravilhas da tua lei. Antes de ler a Bíblia. Para não ser só uma leitura. Leia Apocalipse. Leia 1 Pedro, leia 2 Pedro, 1 Tessalonicenses. São escritos que falam do Maranata, do estilo de vida. O dia do Senhor, o nosso estilo de vida é um estilo de vida de alerta. O estilo Maranata é alerta, atento, antenado, A palavra que é usada muito hoje. Você tem que estar antenado, você tem que estar ligado no babado de Deus. Valeu, mano? Esteja antenado. Para de ficar alheio, achando que os teus problemas é o problema do mundo todo. É isso que o diabo quer. É nos entorpecer, é nos embriagar. A outra coisa, irmãos, verso 11, o estilo de vida Maranata. Uma vez, Pedro está dizendo, já que tudo vai ser desfeito, essa terra vai ser purificada, vocês devem ser pessoas, olha o estilo de vida Maranata, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. A palavra santa é separada, consagrada, é uma vida devota, devotada. É uma vida de adoração, é uma vida de oração, de leitura da palavra, é uma vida de jejum, de boas obras. Quero aqui enfatizar o que Cristiane lançou esse desafio.
Nós precisamos abençoar essas pessoas que perderam tudo. Pelo menos para uma casa nós podemos fazer a diferença. Eu acredito que o CCA pode fazer muito mais, mas no mínimo, porque minha mãe, ela foi o tipo de pessoa assim. Ela sozinha, ela reconstruiu a casa de uma velhinha lá no Magano, que a chuva tinha derrubado. Ela sozinha. Ela fez uma campanha no comércio, ela foi nas lojas, ela fez lá uma lista e foi atrás das pessoas e conseguiu. Pedreiro de graça, material de construção de graça. Isso é uma vida piedosa. Não está centralizada somente na gente. Então Pedro está dizendo, qual é o estilo de vida? Maranata, uma vida de santidade e de devoção, mas de piedade. O que é piedade? Piedade, não é isso não. Não é? Eu quero ser piedoso. Não, piedoso é uma vida santa, reverente. É uma vida temente a Deus. Piedade na Bíblia é a palavra eusebeia. Eusebeia significa uma vida reverente. É alguém que leva a sério as coisas de Deus. Amém? Então é isso. E o 12, eu quero terminar. Esperando. Eu gostei demais disso. Esperando, estou esperando Jesus voltar. Mas não só isso. Eu estou apressando a vinda do dia de Deus. Termino aqui no verso 12. Esperando e apressando. Nós vamos orar. Vamos cantar essa canção. Mas eu não quero que você cante da boca para fora, Maranata. Você vai dizer, Senhor, eu estou cantando, porque a minha vida, fica em pé, a minha vida é um estilo de vida Maranata. Amém, queridos? Desculpem, né? Eu ultrapassei um pouco aqui o nosso horário.